Você já parou para pensar por que, depois de ler um salmo inteiro, você se sente exatamente do mesmo jeito? Como se as palavras fossem apenas sons que batem no teto e voltam. O sistema religioso te ensinou a ler as Escrituras como se estivesse cumprindo uma tarefa, uma obrigação para agradar a Deus. Mas deixa eu te falar uma verdade que vai doer. Deus não precisa da sua leitura. Quem precisa da conexão é você. O grande segredo que os guias cegos não te contam é que existe um código vivo por trás de cada verso. Não é um código mágico, mas um código de frequência emocional. Quando Davi escreveu, "O Senhor é meu pastor", ele não estava recitando um poema bonito para ganhar curtidas. Ele estava em um vale de sombra, cercado por inimigos reais, com o coração pulsando medo. Ele estava usando a palavra para não deixar a alma morrer. Sabe por que a sua fé parece não ter força? Porque você está tentando usar a chave de outra pessoa para abrir a sua própria porta. Você lê o salmo com a voz do pastor, com a entonação do sistema, mas não com a sua verdade. A religião institucional transformou o sagrado em algo técnico. Eles te deram a bula, mas esconderam o remédio. O que isso diz sobre a forma como você tem buscado a Deus em silêncio? Você tem falado com Ele ou apenas lido para Ele? Pensa nisso por um instante. Enquanto você não entender que o Salmo é um espelho da sua própria dor e esperança, ele continuará sendo apenas papel e tinta. E aí? O que você faria se descobrisse que a oração que você sempre buscou está escondida no que você mais tenta esconder de Deus? Mas o que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre fé. No próximo capítulo, vamos entrar no terreno perigoso de como o sistema transformou essa conexão em uma armadilha de repetição vazia. Entendi que você precisa de uma resposta sobre o número 1. Vou preparar uma explicação detalhada sobre o significado e a importância desse número em diversos contextos. O caminho para a libertação espiritual exige que você reconheça quando a sua fé foi sequestrada por um sistema que valoriza o protocolo acima do coração. No segundo capítulo, vamos expor como a repetição mecânica se tornou uma prisão invisível. A armadilha da repetição religiosa. Você já se pegou repetindo as mesmas frases vez após vez, sem sentir absolutamente nada? Senhor, abençoe meu dia. Pai, entra na minha casa. Deus, me dá vitória. O sistema religioso ama a repetição. Eles te ensinaram que quanto mais você fala, mais chances tem de ser ouvido. Mas Jesus foi categórico ao dizer para não usarmos vãs repetições, como os pagãos, que acham que serão ouvidos por muito falar. O sistema ignora isso porque a repetição é a ferramenta perfeita de controle. Ela entorpece a mente e mata a intenção. Quando você transforma um salmo em uma reza automática, você está construindo um muro entre você e o Criador. A religiosidade institucional trocou o fogo da experiência pela frieza do hábito. Eles querem que você acredite que a quantidade de oração determina a qualidade da sua fé, mas a verdade é que uma única palavra dita com a alma rasgada vale mais do que 1000 capítulos lidos com o coração fechado. Sabe por que você se sente cansado? Porque carregar uma máscara religiosa pesa. Dá trabalho fingir que aquela leitura mecânica está mudando algo, quando no fundo você continua sentindo o mesmo vazio. O sistema te deu uma lista de tarefas espirituais, mas esqueceu de te dar o acesso ao Pai. Eles te transformaram em um funcionário do sagrado, batendo ponto em orações que não tocam o seu espírito. O que acontece quando você para de repetir o que te ensinaram e começa a dizer o que você realmente sente? Você já teve a coragem de dizer para Deus que está com raiva ou que está em dúvida? O sistema tem medo da sua honestidade, porque a honestidade é o primeiro passo para a libertação. Enquanto você continuar repetindo o roteiro dos outros, sua voz continuará sendo um eco, e nunca um som original diante do trono. Mas cuidado! O que vamos revelar agora pode ser o golpe final na sua cegueira. No próximo capítulo, vamos entrar no primeiro passo prático para quebrar esse ciclo: o poder do silêncio que ninguém te ensinou a usar. Entendi que você precisa de uma resposta sobre o número 1.
Vou preparar uma explicação detalhada e completa para você. O sistema religioso transformou o silêncio em algo assustador. Um espaço que eles preenchem com música alta, gritos ou repetições vazias, para que você nunca consiga ouvir a própria alma. Mas o passo 1 para fortalecer sua fé de forma inabalável é justamente o oposto. É o esvaziamento. Davi não encontrava Deus no barulho das multidões, mas na solidão das cavernas e no silêncio das madrugadas. O silêncio que precede a voz. Para usar os salmos com autoridade, você precisa primeiro desaprender a falar. O sistema te viciou em pedir, clamar e decretar, sem nunca parar para escutar. No reino do Espírito, o silêncio não é ausência de som, é presença de atenção. Antes de abrir a boca para ler um verso, você deve silenciar as vozes dos líderes que dizem o que você deve sentir e as vozes da sua própria ansiedade que dizem o que você deve temer. Este primeiro passo é o esvaziamento emocional. Imagine que sua mente é um copo cheio de água suja, as preocupações do dia, as cobranças religiosas, o medo do futuro. Se você tentar colocar o vinho novo dos salmos nesse copo, ele vai transbordar e se misturar com a sujeira. Você precisa virar o copo, parar, respirar, deixar o silêncio te confrontar. Muitos desistem aqui porque o silêncio revela quem nós realmente somos, sem as máscaras do cargo na igreja ou da aparência de bom cristão. Mas é nesse vazio que o Messias começa a operar. Quando você se cala, a palavra viva começa a ganhar volume. Você deixa de ler o salmo e permite que o salmo comece a ler você. Você já teve a coragem de ficar 5 minutos em silêncio absoluto diante do Criador, sem pedir nada, apenas sendo quem você é? O que você acha que ouviria se todas as vozes externas se calassem agora? Pensa nisso. O silêncio é a porta, mas o que está do outro lado pode ser o espelho mais doloroso e libertador da sua vida. Mas cuidado, agora que você aprendeu a se calar, precisa aprender a se reconhecer. No próximo capítulo, vamos descobrir como a dor do salmista é, na verdade, a sua própria dor escondida sob séculos de poeira religiosa. Entendi que você precisa de uma resposta sobre o número 1. Vou preparar uma explicação detalhada sobre o significado e a importância desse número em diversos contextos. A religiosidade institucionalizada ensinou você a esconder suas feridas para parecer santo. Mas os salmos ensinam que é justamente a sua dor que abre o portal para o milagre. No passo 2, você vai entender que a sua angústia não é um sinal de falta de fé, mas o ponto de contato com a cura que já foi liberada milênios atrás. A identificação com a dor do salmista. O sistema religioso te dá frases prontas de vitória, mas te proíbe de sentir a dor da derrota. Eles dizem, tenha fé, como se a fé fosse um botão que você aperta para apagar a tristeza. Mas olha para os salmos. Davi não escondia nada. Ele gritava, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Isso não é falta de espiritualidade. Isso é identificação real. O segundo passo para fortalecer sua esperança é parar de lutar contra o que você sente e começar a usar isso como ponte. Quando você lê um salmo de lamento, você descobre que não está sozinho. Aquele vale de sombra que você está atravessando agora já foi mapeado. O salmista esteve lá, sentiu o mesmo frio, o mesmo abandono e sobreviveu para contar a história. A religião quer que você seja um personagem perfeito, mas o Criador quer você por inteiro, inclusive seus pedaços quebrados. Quando você identifica sua dor nas palavras de um salmo, a carga diminui. Você percebe que se a cura chegou para Davi no meio da perseguição, ela também está disponível para você no meio do seu caos. O salmo deixa de ser um texto antigo e vira o seu próprio prontuário médico espiritual. Você já sentiu que Deus te calou só para você finalmente parar de fingir que está tudo bem? O que aconteceria se você parasse de tentar impressionar os líderes da sua igreja e confessasse a Deus que a sua alma está cansada de lutar? Pensa nisso. O sistema te quer pronto, mas o Messias te quer verdadeiro.
porque é na verdade da sua dor que a força dele se manifesta. Mas prepare-se, porque o que o Salmo vai revelar sobre quem você realmente é pode destruir todas as mentiras que te contaram sobre o seu valor. No próximo capítulo, vamos descobrir como o Salmo funciona como um espelho que remove as camadas de manipulação do sistema. O sistema religioso tradicional ensinou você a buscar Deus através do acúmulo de palavras, mas a verdadeira espiritualidade começa quando você entende o peso do que é refletido de volta para você. No quinto capítulo, vamos descobrir como os salmos funcionam como um espelho implacável que remove as camadas de manipulação institucional e revela sua verdadeira identidade diante do Criador. O salmo como espelho da alma. Você já parou para olhar no espelho e percebeu algo que não queria ver? Uma mancha, uma cicatriz, ou talvez um olhar cansado que você tenta esconder com um sorriso forçado? O sistema religioso é especialista em te dar maquiagem espiritual. Eles te ensinam a usar roupas de santo, palavras de vitorioso e posturas de escolhido. Mas por dentro, você continua se sentindo um estranho para si mesmo. O Salmo é o antídoto para essa encenação. Ele não aceita maquiagem. Quando você se coloca diante de um salmo com o coração aberto, ele começa a devolver a imagem do seu estado real. Se você está com inveja, o salmo expõe a prosperidade dos ímpios que te incomoda. Se você está com medo, ele mostra o tremor de Davi diante dos inimigos. O sistema te manipula dizendo que você tem que ser X ou Y, mas o salmo te valida dizendo: eu sei que você está se sentindo assim. É nesse momento que a manipulação perde a força, porque você para de tentar ser o que a instituição exige e começa a ser quem Deus criou. Sabe por que os líderes religiosos preferem te dar regras em vez de te ensinar a mergulhar nos salmos? Porque um homem que se conhece no espelho da palavra não pode mais ser controlado por medos inventados. Eles te vendem uma solução para um problema que eles mesmos criaram: a distância entre você e o Pai. Mas quando o salmo reflete a sua alma, você percebe que o Pai nunca esteve longe. Era o sistema que estava no caminho, bloqueando a sua visão. O que você vê quando olha para a sua fé hoje? É uma construção feita de tijolos de regras, ou é uma alma nua buscando o sopro da vida? O que o espelho dos salmos está tentando te mostrar que você tem tido medo de encarar? Pensa nisso. O espelho pode ser assustador no início, mas é a única coisa que pode te libertar da máscara que te sufoca. Mas escuta bem. A partir do momento que você se reconhece, você ganha uma voz que o sistema nunca poderá calar. No próximo capítulo, vamos entrar no passo 3 e aprender como ativar a sua autoridade verbal para quebrar as correntes de medo que ainda te prendem. Entendi que você precisa de uma resposta sobre o número 1. Vou preparar uma explicação detalhada sobre o significado e a importância desse número em diversos contextos. O sistema religioso tradicional silenciou a sua voz, transformando sua espiritualidade em um roteiro decorado. Mas no passo 3, você vai aprender que a sua boca não foi feita apenas para repetir ritos, mas para liberar a autoridade que o Messias depositou em você. Chegou a hora de entender que as palavras certas, carregadas de verdade, têm o poder de despedaçar as correntes de medo que as instituições usam para te controlar. A ativação da autoridade verbal. Você já reparou como o sistema religioso adora te ver calado, apenas ouvindo e balançando a cabeça? Eles querem que a sua voz seja apenas um amém automático ao que o líder diz. Mas os salmos mostram um caminho diferente. Davi não esperava um mediador humano para falar com o Criador. Ele abria a boca e ativava a sua própria autoridade verbal. O terceiro passo para uma fé inabalável é aprender a declarar a palavra com a convicção de quem sabe quem é diante de Deus. Ativar a autoridade não é gritar frases feitas ou usar um tom de voz religioso e artificial. É falar a partir do lugar de identidade. O sistema te manipula através do medo. Medo do castigo, medo de não ser bom o suficiente, medo do futuro. Quando você usa o Salmo 91, por exemplo, você não está fazendo uma simpatia. Você está lembrando a sua própria alma e a todo o sistema espiritual que você habita no esconderijo do Altíssimo.
É um comando de posicionamento. Sabe por que essa voz incomoda tanto os guias cegos? Porque um homem ou uma mulher que descobre o poder da sua própria palavra não precisa mais de intermediários para acessar o trono. A religião institucionalizada sobrevive da sua dependência. Eles querem que você acredite que a oração deles tem mais peso que a sua. Mas hoje eu te digo, quando você alinha a sua boca com a verdade do Messias, as manipulações invisíveis perdem o fôlego. O medo não suporta o som da sua autoridade. O que você tem declarado sobre as suas crises? Você tem repetido o diagnóstico do sistema ou tem ativado a promessa que o Salmo reflete? Já sentiu o poder que existe quando você para de pedir por favor e começa a tomar posse do que já é seu, por direito espiritual? Pensa nisso. A sua voz é a ferramenta que o Criador te deu para moldar a sua realidade e expulsar o engano. Não deixe que ninguém a silencie com tradições humanas. Mas não se engane, ter autoridade exige enxergar onde estão as armadilhas. No próximo capítulo, vamos desmascarar os guias cegos e entender exatamente onde a interpretação do sistema falha em te libertar do peso da ansiedade e da depressão. Entendi que você precisa de uma resposta sobre o número 1. Vou preparar uma explicação detalhada sobre o significado e a importância desse número em diversos contextos. O sistema religioso institucionalizado ama manter você no escuro, dependente de interpretações que mais pesam do que libertam. Mas hoje, vamos rasgar esse véu. O próximo capítulo é um confronto direto com a cegueira espiritual imposta por aqueles que Jesus chamou de guias cegos. Capítulo 7. Desmascarando os guias cegos. Você já sentiu que quanto mais frequenta o sistema, mais pesado o seu fardo se torna? A promessa era de alívio, mas o que te entregaram foi uma lista interminável de pode e não pode. Jesus foi muito claro sobre isso. Ele chamou os líderes que impunham fardos pesados de guias cegos. Se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. E o maior buraco onde vou analisar o Salmo 91, explorando como seus versículos podem ser interpretados e aplicados como um comando de posicionamento espiritual e mental. Prepare-se para uma análise profunda sobre essa perspectiva. No contexto do storytelling teológico e do combate à religiosidade mecânica, o Salmo 91 deixa de ser uma reza de proteção para se tornar um comando de posicionamento. O sistema religioso ensina você a ler esse salmo como um amuleto, deixando a Bíblia aberta na estante para espantar o mal. Mas o Messias ensina que a autoridade não está no papel, mas na frequência da sua voz alinhada à verdade. Para entender como essa transição de reza para comando funciona na prática, veja os pontos fundamentais. O Salmo 91 como arma de autoridade. O sistema quer que você peça proteção como um mendigo espiritual. O Salmo 91, quando usado como comando, exige que você fale como um herdeiro. Do desejo para a declaração. Em vez de tomara que Deus me guarde, o comando de posicionamento é: eu habito no esconderijo. É uma afirmação de onde você já está, não de onde você quer chegar. A quebra do fomo religioso. O sistema usa o medo, de encostos, de maldições, para te prender. O Salmo 91, usado como comando, anula o medo porque estabelece que nenhum mal te sucederá. Você para de reagir ao medo e começa a governar sobre ele. Ativação da identidade. Quando você diz, 1000 cairão ao meu lado, você está separando sua identidade da massa manipulada. Você não é apenas mais um na multidão do sistema. Você é aquele que está posicionado sob a sombra do Onipotente,